Voltamos com a notícia de frente, agora 6 horas e 53 minutos. Gente, olha, e mantendo a tradição e o compromisso do Grupo Gazeta de Comunicação de bem informar em defesa da cidadania do nosso povo, o programa Notícia de Frente realiza a rodada de entrevistas com os 11 candidatos registrados para o Senado Federal. E a gente dá seguimento hoje a essa rodada de entrevistas. Cada candidato vai ter aqui um tempo de 30 minutos que foi definido entre os representantes destes candidatos e a direção de jornalismo da TV Vila Real, que também definiu a ordem. A ordem ficou por ordem alfabética, tá? E hoje o nosso 7º convidado é o candidato Nilson Leitão, do PSDB. Bom dia, candidato, seja bem-vindo. Bom dia, Nayara, bom dia, Haroldo. Bom dia. Prazer estar aqui com vocês. Candidato, tem duas bandeiras muito claras nessa disputa para o Senado. Uma é a bandeira do agronegócio e a outra a bandeira bolsonarista do presidente Jair Bolsonaro. E a gente tem ouvido muito sobre os grandes financiadores dessas campanhas. O senhor é um candidato financiado pelos barões do agronegócio? Não, eu não tenho apoio dos barões. O agro, ele é dividido em 3 andares, né? Você tem o andar do produtor, que é aquele que levanta de madrugada, precisa ainda pedir fiado no posto de gasolina para poder produzir, consertar sua máquina e fazer esse estado rodar, que aí são 90%. Nós temos outro andar que são das entidades, a federação, sindicatos, associações e tal. E tem uma cobertura, que é a meia dúzia de bilionários, que esses não me apoiam, não querem andar, porque na verdade eles são um misto, né, de produtores com financiadores, com trading, com outros negócios. Eu não tenho nada contra isso, mas tem que lembrar aqui, né, que toda a riqueza do agro brasileiro, 84% dessa riqueza está na mão de 10%. E o Mato Grosso, ele é um grande exportador de tudo, exportador de milho, de algodão, mas aquilo que a gente come vem de outros estados. Quando você olha no seu prato de comida, o alface, a cebola, o tomate, até a banana, às vezes, é importado. Então o senhor fala que é um candidato da agricultura familiar? Eu pergunto isso porque... Não, eu sou um candidato da agricultura, eu não separo. O Brasil não é crime ficar rico. Agora, meu foco, meus projetos é para poder defender a agricultura brasileira, é defender a agricultura de Mato Grosso. Isso não tem tamanho, não tem tamanho. Conversando com o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Eduardo Botelho, eu perguntei a ele quem que ele apoiaria, Nilson Leitão ou Carlos Fávaro. Ele disse que até hoje não encontrou um candidato, principalmente entre vocês dois, que apoie o pequeno produtor, só os grandes. Eu apresentei proposta, né? Eu tenho trabalho prestado. Eu, quando prefeito, eu criei um programa chamado Frutifica Sinop. Esse programa você faz com que o produtor possa produzir em escala, porque produzir é igual comunicação, não é o que você planta, é o que o outro compra. E o grande problema é esse, o pequeno e médio produtor no estado, ele sabe produzir, ele tem o clima, ele tem a terra e a mão de obra, obviamente, mas ele não consegue romper os 12 meses plantando. Aí os grandes mercados, os atacados, eles fazem um contrato com o Ceasa de Curitiba, com o Ceasa de Joinville, de Anápolis, em Goiás, e traz tudo em cima de caminhão. Então, geralmente, o que a gente consegue consumir do que está na prateleira de mercado, vem de fora. E qual que é o grande desafio? Eu criei um programa chamado Agente Comunitário da Terra. E esse Agente Comunitário da Terra é uma PEC, né, que já está tramitando na Câmara Federal. Eu apresentei como deputado ainda. Já vencemos a primeira etapa, a comissão já estava montada. Eu não ganhei a eleição em 2018, não consegui continuar. Lutei lá 4, 5 anos com essa PEC. Essa justamente vem resolver um dos problemas mais graves do pequeno e do médio, que é justamente a assistência técnica, que a Emater já não, a Empire não consegue mais fazer. Só os grandes têm acesso a uma assistência técnica realmente efetiva e que sejam todos os dias, 7 dias na semana, trabalhando para o produtor. E a outra é o acesso ao crédito, que é uma outra luta que nós temos em relação a isso, de propostas que já fizemos, para mudar esse sistema de financiamento, porque a grande parte do recurso de financiamento para o agricultor fica na mão de meia dúzia. Então, isso é um combate que tem que ser feito, principalmente os FCOs, né? O Plano Safra atende bem o pequeno e médio, mas não chega nem perto daquilo que precisa. Então, a diferença é essa, é muito dinheiro para poucos. E essa é a luta que tem que fazer. Então, não dá nem para comparar eu com esse outro candidato. Não tem nem chance, ele é bancado pelo outro candidato, é quase um carregador de pasta, né? Para corrigir essas distorções e outras distorções em nosso país, tudo, né, as mudanças estruturais nascem e precisam nascer na Câmara, né, no nosso sistema bicameral, Senado e Câmara Federal. Você conhece como é que funciona tanto o Senado quanto a Câmara, né? Aí eu lhe pergunto,
Você não acha que 11 milhões de reais ao dia, que é o custo do Senado, 4 bilhões e meio, né, é o custo do sistema bicameral no Brasil hoje, não é muito dinheiro? Não está na hora da gente mudar isso? E por que você já esteve lá dentro, por que esse projeto não nasceu lá dentro e não ganha musculatura lá dentro para que realmente haja uma mudança estrutural em nosso país e acabemos com essa desigualdade gigantesca? Haroldo, o meu lema de campanha é reduzir a desigualdade regional mesmo. A Câmara custa 6 bi por ano. Exatamente. O meu projeto é aplicar 4 bilhões em 6 anos, juntando os 3 senadores, a bancada, para resolver o problema de 110 municípios de Mato Grosso com água, com asfalto, lixo e esgoto. E, inclusive, monitoramento eletrônico, que são aquelas câmeras de segurança nas pequenas cidades. Eu fui prefeito 2 vezes de Sinop e consegui fazer uma boa revolução econômica naquela cidade, fazendo lá água, eu levei de 15% para 96% em 8 anos, uma cidade dificílima de fazer, porque é tudo plano. Asfalto, fiz mais de 3 milhões de metros quadrados de asfalto. Levei ao hospital, tratamento de câncer, hemodiálise, tudo lá em 2004. Hoje se fala em respirador, levei respirador para Sinop em 2004. Então todo esse trabalho que fiz como prefeito, eu quero fazer isso em outras regiões. Região de Juína, por exemplo, você não tem lá um hospital, você não tem hemodiálise, você não tem tratamento de câncer. Aí você vai lá para Paraguai, região de Vila Rica, a mesma coisa. Você não tem universidade. Meu projeto de universidade móvel é a desigualdade regional. Mas respondendo a sua pergunta, isso. O meu projeto que reduz a quantidade de deputados, senadores, ele não tem apelo, porque as pessoas acreditam que não vai dar certo. Vai dar certo, a PEC está andando. A Itália acabou de reduzir os seus parlamentares. Sim. O Brasil basta querer. Eu já apresentei, o projeto está lá, que reduz de 513 deputados para 395, reduz de 81 senadores para 54, voltando o que era, 2 senadores por estado, né? E reduzindo de 1.200 deputados estaduais para 800. Uma economia de 5 bilhões em 4 anos. Então está lá, é um projeto que eu já apresentei, está tramitando, mas quem ganhou a eleição em 2018 discursou esse projeto, que é meu. Sim. Mas até agora mas não tirou. Esse projeto vindo, olha que, veja bem, o senhor, caso seja eleito senador da República, o objetivo principal é trazer estabilidade para o Estado, porque está representando uma unidade federativa, claro, certo? Tá? Como é que você vai trazer estabilidade para o Estado, considerando que você está num partido que é oposição ao governo federal, e é preciso que se tenha governabilidade, você está do lado do João Dória, certo? Né? Então houve uma rusga pesada, principalmente com relação à Covid-19. Como é que você vai fazer isso caso o senhor seja eleito? Haroldo, é uma afirmação assim um pouco... porque na verdade hoje o João Dória virou o símbolo de inimigo do Bolsonaro. Pois é. O Roberto Rocha, que é líder do PSDB no Senado, é líder do Bolsonaro também. Certo? O Rogério Marinho, que é ministro do Desenvolvimento Regional, é do PSDB. Então, o senhor então na verdade, essa história de querer colocar que foi uma coisa do meu adversário, que você está afirmando aí, dizendo, olha, eu estou aqui, eu estou ali. Não, o que vale na questão do partido, se é a favor ou contra, o que vale é a minha história. Candidato. O que eu fiz? O Bolsonaro defende as questões da segurança jurídica e direito à propriedade. Foi meus 8 anos de mandato, o que eu preguei. Eu fui presidente de uma PEC para resolver o problema da demarcação de área indígena. Eu fui relator da CPI do INCRE e da FUNAI e eu praticamente denunciei 104 pessoas no Brasil, exatamente no sentido de dizer, olha, vocês estão incitando a invasão, inclusive procuradores da República. Então o senhor quer dizer que está alinhado com o presidente Jair Bolsonaro? As ideias minhas, as ideias dele, ele participou das minhas comissões. Então eu vou fazer outra pergunta. Foi membro das minhas... O presidente Bolsonaro participou da minha comissão, da relatoria da CPI do INCRE e da FUNAI, foi membro da minha comissão da PEC 215 e participou da comissão quando eu fui presidente da Frente Parlamentar. O PSDB já tem candidato próprio para 2022, João você Dória. Que tá falando, João Dória. Você é quase um vidente, né, o senhor pode sair do PSDB para poder continuar apoiando o Jair Bolsonaro? Se eu acreditar que o projeto do PSDB não é o projeto que eu acredito, de dar segurança jurídica ao país, de dar o direito à propriedade, de defender os valores que eu já apresentei, não é coisa que eu vou apresentar, eu não sou aqui um experimento. Eu não sou aqui um experimento, as pessoas me conhecem. Eu fui 2 vezes campeão da lei de responsabilidade fiscal, eu reduzi o tamanho da máquina. Pode sair para continuar esse apoio eu defendo as minhas ideias, ninguém me compra. Eu não mudo de lado para agradar A ou B, eu vou defender o meu estado. Eu sou senador de Mato Grosso, eu não sou produtor rural, não tenho terra, eu não sou proprietário rural. Quando eu cheguei em Brasília, os problemas de Mato Grosso 10 operações ambientais que demitiu e desempregou mais de 25 mil pessoas do setor madeireiro, fui lá defender essas pessoas, cara desempregado. As questões trabalhistas, eu fui lá defender aqueles que foram
covardemente prejudicados pelas questões que estavam sendo discutidas. Então, o que está errado no Brasil é querer discutir que uma sigla vai poder monitorar você. Não, a minha personalidade é a mesma, meu caráter é o mesmo, daquele que subiu na tribuna e liderou o impeachment. Tudo bem, mas como tucano, o senhor apoiaria João Dória, caso ele seja candidato à presidência de 2022? Eu acredito que o Brasil está no rumo certo. Está no rumo certo. O projeto, o João Dória é candidato a governador. É vocês que estão intitulando ele aí por uma questão de rotular. Esse voto tem que fazer o adversário, não são vocês que são apresentadores. Não, certo? estamos não colocando pode, o cenário não, aqui, candidato não pode. Do senhor. O rótulo é o seguinte, João Dória é governador, o João Dória é governador, ele pode ir para a reeleição, ele nunca disse que eu nem tenho essa relação pessoal. A gente está colocando uma hipótese suposição, não, eu sou candidato a senador hoje. Tudo bem, a gente quer saber hoje. Até onde iria seu apoio, esse que é a questão. Não. A eleição 2022, eu sou candidato a senador para ajudar o Brasil com as mesmas teses que eu defendi até 2018. Quem acompanhou o meu trabalho, eu ajudei a mudar o Brasil. Eu ajudei a mudar. A gente pergunta isso, candidato, para entender se não é apenas uma carona na onda Bolsonaro ou não. Eu não estou em carona de ninguém, eu estou defendendo as teses que eu sempre defendi. Entendi. Quem está na carona são os outros. Entendi. É até uma covardia fazerem isso comigo. Mas você não porque, na verdade, olha, analisa bem, Haroldo, analisa bem. Eu fui líder do impeachment, fui líder da oposição em 2013, contra aquele governo PT que estava lá sozinho gritando na tribuna. Eu entrei com CPI contra órgãos do MST, contra invasão, contra tudo. Eu entrei. Eu fui relator da CPI e assinei para denunciar as pessoas que incitavam invasão de terra, que era contra o desenvolvimento. Eu fui presidente de PEC para mudar questões de demarcação de área indígena no Brasil. E todos esses temas são nós que fizemos. Mas não foi só isso. Eu também dobrei as vagas de medicina no estado de Mato Grosso, junto com o Hélio Fagundes, dentro do meu gabinete que nasceu isso. Só tinha 100 em Cuiabá, hoje tem 200. Eu também tripliquei a quantidade de radioterapia. Então não pode querer usar uma campanha eleitoral para querer rotular no momento em que o presidente Bolsonaro tem 79% e usar uma pecha pejorativa. Não é bom isso, porque eu tenho minha cara, eu tenho meu rótulo, sou premiado como prefeito. Que fique bem claro, e tem uma gestão, que fique bem claro que esse espaço é justamente para a gente sanar todas as dúvidas, tá? E aqui não tem pergunta A e nem B de candidato. Não tem dúvida disso. Eu até agradeço a provocação e dizer para vocês o seguinte: Nilson Leitão é o mesmo que fez discurso em 2013 contra o PT, que entrou com ações a favor do governo e que defendeu de Mato Grosso. Eu sou candidato a senador para defender o povo de Mato Grosso. Eu vou dar um exemplo. Pergunte para todos os candidatos como que vão votar. Aqueles que falam que são bolsonaristas ou que são outro lado, né? Como que vão votar a reforma tributária se tiver um aumento de 25% para o comerciante, para o industrial e para o agricultor? Se o presidente Bolsonaro determinar que tem que ter um aumento de 25% de imposto no bolso do empresário brasileiro, como que vai votar os outros? Eu vou votar contra o aumento de imposto. Eu sou contra o aumento de imposto. Agora, o que eu vou votar a favor? Eu vou votar a favor de tudo aquilo que eu defendo, a redução da maioridade penal, eu vou votar a favor do armamento, eu vou votar tudo isso que eu já defendi, eu não vou mudar meu discurso devido a uma eleição. Eu tenho que ter dignidade. Essa que é a diferença. Agora, perguntem, eu não vou lá para dizer amém. Amém se fala igreja. É diferente. Então tem candidato que fala, eu vou lá para ajudar o presidente Bolsonaro, eu vou lá para ajudar Mato Grosso, ajudar o Brasil e também o presidente Bolsonaro. Porque o que a gente observa nos candidatos que nós entrevistamos aqui, boa parte dos candidatos, muitas vezes, uns não têm proposta, outros não acreditam nem nas próprias propostas, muitas vezes acreditam mais na transferência de voto do Bolsonaro para ele, entendendo? E apostam exatamente nisso. Exato. O tempo todo. Né? Isso definitivamente é muito ruim. Eu fiz 330 mil votos em 2018, eu tinha ao meu lado o governador Petax, que foi em terceiro lugar, fez menos votos que eu, o Alckmin, que fez 5% no primeiro turno, fez menos votos, eu fiz 330 mil votos, eu tenho serviço prestado. Eu coloquei recursos nos 141 municípios de Mato Grosso. Eu trabalhei muito para o meu estado para mudar uma realidade que tinha. Hoje você não fala mais em invasão. Talvez não reconheça hoje, talvez reconheça daqui a 10 anos. Mas eu trabalhei por direito à propriedade, para a segurança jurídica, para as pessoas terem direito de ir e vir sem precisar ser atacado. Hoje eu tenho apoio do índio e do proprietário rural. Desses eu tenho. Agora, eu não posso ser rotulado apenas por uma coisa ou outra. Eu sou um político de Mato Grosso.
Eu sou Mas o político senhor que falou, defende meu povo. bastante sobre projetos. E aquele projeto polêmico, não era para beneficiar os grandes da zona rural em detrimento do trabalhador que muitas vezes ali a gente sabe dos históricos de trabalho escravo que ainda existe aqui no país. O senhor ficou rotulado como um defensor do trabalho escravo, Nara, assim, com o seu projeto de lei para o pagamento em qualquer... Você leu o projeto alguma vez? Sim, li, Acho candidato. que não. Li, Acho que você não leu. Li, Porque candidato. você não leu. Porque o projeto ele diz o seguinte. O projeto ele diz que o salário, você sabe a diferença de salário com remuneração? Remuneração em qualquer espécie, candidato. Ou seja, não era um salário específico, salário é salário. Um salário mínimo. Salário é intocável. A bisavó, se ela morou num sítio, ela matava um porco, ela dividia aquilo com seus funcionários. Matava a galinha também, isso. A soja é a mesma coisa. Ele divide Mas o os trabalhador lucros. quer salário, né? Não, minha querida, você tem que ler. Você tem que entender que salário é salário. Se o cara ganha R$ 1.500 de salário, ele ganha R$ 1.500 de salário. Remuneração é a soma dos benefícios, fora o salário. Fora o salário. Alguém da esquerda, que foi a CONTAG, falou uma frase na revista Época dizendo: quer trocar salário por comida, essas coisas chavão. E aí começaram a fazer isso. O que você tem que compreender que a lei trabalhista rural é de 1973, e que tem que mudar, no ano em que o Brasil importava alimento. Eu não brinco com essas coisas, eu não sou produtor, Mas eu tem não que tenho mudar, área rural. candidato. O senhor Não. acredita que os trabalhadores precisam ainda ficar presos a uma legislação de 1970 e pouco? Não, né, candidato? É por isso que eu modernizei. Você está criticando que eu modernizei, não estou entendendo a sua pergunta. Não, a você pergunta foi bem se clara, contradizendo. candidato. A Por pergunta que foi eu bem fiz? clara. Eu fiz uma lei, que a única coisa que a lei dizia, diferente do que está aí, era simples. O trabalhador, ele ganhou um prêmio porque houve uma produção muito grande lá de mamão. O dono daquela fazenda resolveu dar a ele uma cota de participação ou um prêmio. Deu para ele uma passagem aérea e um hotel no Rio de Janeiro. Então, além do salário, ele pode ser premiado pelo lucro que houve, como já acontece hoje e desde o século passado. A diferença é que isso não é legalizado. Então, quando ele vai para uma ação trabalhista, essa ação trabalhista junta tudo aquilo que ele já ganhou de benefícios daquele proprietário e fala que aquilo tem que ser pago no acerto Porque rural. não tinha só remuneração, né, candidato? Tinha aumento da jornada também de trabalho. Deixa eu explicar. A lei que eu fiz foi... Para mostrar que eu li a lei. Mas eu acho que não, que eu vou explicar. Não, com certeza Olha eu li, aqui, candidato. ó. Ele mora numa casa dentro de uma propriedade. Essa casa, ela não estava oficializada no salário da remuneração da pessoa. O transporte não estava oficializado. Então, na hora de fazer a conta da ação trabalhista, eles estimavam o valor da casa e colocavam ação contra o proprietário rural, pequeno, médio ou grande, não é a favor do grande, Nayara. Era a favor de todos. O grande problema, é que havia uma covardia, principalmente no Tribunal do Trabalho, onde fazia que pagava uma conta enorme daquilo que ele já tinha pago lá atrás, só que não estava documentado. A única coisa que eu fiz é documentar aquilo que não era oficial. Então, se morou numa casa dentro da propriedade rural, estima o valor do aluguel. Se ele recebe a comida dentro do trabalho dele, estima o valor. Você não recebe o vale aqui para almoçar às vezes? Não tem o vale alimentação? Esse aí na área rural não era legalizado. Ele recebia a alimentação, mas não tinha o vale. Então não era. Não tem nada a ver com o trabalho escravo. Foi uma interpretação óbvio que errônea. não, lógico que não. Tá doido? Vou defender trabalho escravo? Eu tenho família, eu tenho filho, eu tenho história. Defender trabalho. Eu fui eleito pelo pequeno. Em minha primeira eleição de prefeito, não tive um voto no centro da cidade. Quem votou para nós foi a pessoa mais pobre. Eu sou fundador de 3 clubes de serviço, tenho 300 campanhas filantrópicas nas costas. Tá? Eu não sou desse mundo que querem rotular, eu sou do outro. Eu sempre defendi a população. Tá? Por isso eu fui muito premiado como prefeito, por cuidar do povo. Por isso que eu tenho mais de 60% de intenção de voto na minha cidade. Vamos falar da primeira suplência, né? Na casa da sua ausência, você tem o ex-governador Júlio José de Campos. Né? O Júlio foi uma estratégia política para que você tivesse os votos da capital, tivesse os votos aqui da Baixada Cuiabana, né? Ou necessariamente uma estratégia voltada para a questão popular mesmo, do povo, né? Não, para que realmente pudesse... Vamos combinar. Né? A população Ou tem foi um mania. acordo, por exemplo? Ou foi um acordo político? Ou foi um acordo político? Não, não tem acordo nenhum. O Júlio liderava a pesquisa, eu não faço acordo com nada. Se eu fizesse acordo, eu estava lá na mão dos tubarões. Não. Eu fui presidente da maior frente do Congresso Nacional. Não, mas acordo você tem que fazer. Não tem acordo nenhum. O que tem é simples. Júlio Campos, simples. Tem que parar de enxergar uma coisa onde não existe. Júlio Campos era líder da pesquisa em março, eu era um candidato com mais 2 suplentes. Vem a pandemia, suspende. O Júlio é um transplantado, já tem 74 anos de idade, resolveu recuar. Quando ele recua, o Jaime Campos e o Hélito, que estava na chapa junto com o Júlio, o Hélito, né,
PL, me chama e fala, olha, dos candidatos que tem aí, o Júlio Recano, nós vamos apoiar você. Sim, foi 30 minutos de conversa. O Júlio Campos aceita, e para mim é um privilégio, né? Porque uma biografia viva do Estado, acho que não tem ninguém com a biografia de Júlio Não, veja Campos. bem, a minha pergunta não foi Então, no sentido de... sim. Não tem um julgamento, candidato, Não, para sim, dizer mas só se o explicar. Júlio é bom ou se o Júlio é ruim. Não estou dizendo candidato, isso, senhor, entendeu? aqui não tem julgamento. Não a gente tem tá julgamento, eu perguntando, estou o só senhor respondeu. perguntando. Mas o eleitor pode Eu pensar que acho tem, que então sim, não vai não, responder pro eleitor. Não, É porque esse não é o tem nosso julgamento, papel, né? esse é o Sabe, nosso papel. porque quando você fica nervoso de eu perguntar, Não, eu não tô entendeu? nervoso, não. Né? Eu tô Eu só tranquilo. perguntei porque é o seguinte, Eu a só sou luz... incisivo. Só um minutinho. A luz da população, entendeu? Quando você vê uma candidatura dessa, né? E que as pessoas falam assim, poxa, é o ex-governador Júlio José de Campos que está compondo com o Nilson Leitão. Uns enxergam isso com algo extremamente positivo, porque tem uma história, entendeu? O outro fala assim, ah, não, é porque eles não tem voto na Baixada Cuiabana e eles estão fazendo isso para poder ter voto aqui. É isso que eu estou te perguntando, para que você tenha a oportunidade de esclarecer. A resposta é as duas coisas. As duas coisas. A primeira é que Júlio tem uma biografia enorme, né? O homem que mais fez asfalto em Mato Grosso, com 3 anos de Marato, não tinha FETAB, né? Asfaltou de Cuiabá a Sinop, Cuiabá a Caça, Cuiabá a Barra do Garça. Mas, acima de tudo, pela sua biografia, pela sua história, o que ele pode trazer esses votos, não só da Baixada. Ele era líder em Rondonópolis, em março, tem pesquisa. Então, ele era líder em Cáceres. Então, o Júlio não traz o voto só da Baixada, que é importantíssimo, onde eu preciso entrar um pouco mais forte. Estou entrando, graças a Deus, na Várzea Grande. O prefeito Lucimar tem 80% e me apoia. Então, o Jaime Campos, que é senador, o Hélio Fagundes, que é senador, eu tenho apoio dos 2 senadores da República, legítimos, né? É. Então, na verdade, esse apoio do Júlio é imprescindível, por isso eu faço o Mato Grosso por inteiro. Eu sou do Nortão, Júlio Campos da Baixada, Zé Márcio da região de Rondonópolis. São os 3 juntos tentando representar o Estado como um todo. O Nortão nunca teve um senador da República na história, e é o que nós estamos tentando fazer é de todos, apesar de eu já ter tido voto no Estado 2 vezes, os 141 municípios. Mas eu acho que essa soma nos coloca aí, por isso que nos mantém ainda na dianteira. Aí, então é uma representação de todo, é isso que uma eu quero falar. representatividade. Agora, eu queria fazer outra pergunta, porque também se fala muito nessas eleições, aliás, desde 2018, eu falei da bandeira bolsonarista, falei da bandeira do agro, e tem a honestidade, que vem. Então, todas as questões que envolvem algum tipo de delação ou de operação que tem que ser questionadas. A gente espera que o senhor não fique nervoso também. Sobre a delação do ex-secretário Permínio Pinto, que disse que o senhor o indicou para a SEDUC para poder desviar dinheiro para pagar dívidas de campanha. Como o senhor responde isso, candidato? Isso não é verdade o que você está falando, você não leu o que ele falou. Não, a delação do ex-secretário de novo Permínio Pinto. Você não leu. Você não leu, você está de novo fazendo isso. Não, a delação do Permínio Pinto sobre a SEDUC, não. A delação do Permínio Pinto sobre a SEDUC, ele fala de forma clara que eu não tenho nada a ver com a operação SEDUC. Claro. Zero. Muito claro. É você que está dizendo, não ele. Ele chegou a citar seu nome. Você que eu estou perguntando, candidato, eu não estou afirmando. Não, você não pode perguntar, você tem que falar notícia. Você está fazendo uma coisa que não é legal. O que você está perguntando? Algo que não está escrito na delação dele. A delação dele ele diz o seguinte, que é fantasioso qualquer tipo de acusação sobre Nilson Leitão na operação da educação. Isso é claro na operação dele. Tanto que não tem uma ação criminal contra meu nome. Zero. É zero. E o que ele disse? Que poderia ter, antes dele ser secretário, bem antes de ser secretário, que ele, em 2010, que ele pode ter me ajudado numa campanha eleitoral. Não existe ação. Mas ele chegou a ser seu assessor parlamentar. Era meu amigo, não nega as amizades que eu tenho, não. Não é mais? Claro, não tem mais relação nenhuma com ele. Claro que não. Eu não tenho relação, mas rezo por ele todo dia, pela família dele. Era uma pessoa de bem que entrou numa enrascada com um grupo que era uma quadrilha que estava em Cuiabá há muito tempo. Essa que é a verdade. Agora, não existe nenhuma denúncia contra meu nome, não existe nenhuma ação criminal contra meu nome, eu não tenho nenhuma ação criminal, zero, e esse assunto se arrasta desde 2014. Em 2018, vocês usaram isso, inclusive, aqui na Gazeta, tentando colocar o meu nome envolvido nisso. Eu não tenho envolvimento, se tivesse, não estaria sendo candidato, tá? Não estaria sendo candidato. E a verdade é que não tem fato nenhum, não tem nenhuma ação que possa me ligar a esse tipo de coisa. Zero, zero. E as indicações... Só para ficar bem claro, candidato, que essa notícia, ela não saiu só na Gazeta, tá? A notícia é mentirosa. Ela saiu em toda a imprensa a notícia nacional é mentirosa. E local também, tá? Em 2018, no meio da eleição. 2017, que isso fique bem claro. As eleições... 2017 que saiu a notícia. Deixa eu explicar uma coisa para você. Sempre quiseram fazer esse tipo de coisa. Sabe por quê? Porque eu fiquei 12 anos na oposição.
Eu nunca aceitei carguinho, nunca aceitei negocinho. Eu fiquei 12 anos na oposição. Eu enfrentei, eu denunciei. Eu não sou o denunciado, eu sou o que denunciou. Sabe quem denunciou o VLT? Foi eu que denunciou o VLT. Foi eu. Agora que saiu o relatório em 2019. Foi eu que denunciei como deputado federal, que não podia ter saído de uma coisa para outra. O relatório era BRT, seu VLT. Candidato, vamos conhecer um pouquinho. Tá? Falando de VLT, acho que é uma boa, né, o VLT, já que é uma... eu acho que gostaria de fazer uma pergunta boa, né? Poxa, eu não fiz nenhuma pergunta boa. Bom, candidato, o senhor tenta desqualificar aqui. Eu só gostaria do seguinte... O senhor tenta desqualificar não, eu só tento trabalho aqui, candidato, mas a gente precisa fazer todas as perguntas. Não é isso, Nayara. Eu gostaria muito de falar de proposta para o eleitor. Sim, mas estamos falando de proposta. Se eu sou candidato é porque eu sou ficha limpa, também o meu sobre registro está todas as aprovado. polêmicas Nilson, que você me desculpa, com envolvem toda seu sinceridade. nome. Você foi muito deselegante dizer que nós não fizemos perguntas boas. Nós estamos tentando o tempo fazer todo mostrar um pouquinho Haroldo, para o telespectador quem é o candidato. Né? Um pouquinho, por exemplo. O senhor, caso sendo eleito senador da República, vai lidar com temas polêmicos. É importante que as pessoas conheçam um pouco mais quem é Nilson Leitão. E todas certo? as polêmicas que envolvem o nome também. Exatamente. Então, por exemplo, né, como que você vai votar, por exemplo, com relação ao aborto, a discriminação das drogas? Sou contra o aborto, sou contra a discriminação ideologia de gênero, né, que é um outro ponto bastante... Né, a questão do posse e porte de armas, são temas recorrentes no Senado que mostram, de certa forma, quem é Nilson Leitão. Posso responder os 4? Claro, é isso, então, que a gente precisa fazer. Aborto, sou contra. Sou contra. Discriminação da droga, sou contra. O Brasil não está preparado para isso, mas quero debater. É um tema que tem que debater, amadurecer, discutir critérios e forma. Esse eu quero debater. O primeiro nem quero. O segundo vou debater, eu vou votar contra. Armamento, já falei que sou a favor. Ajudei a construir o projeto do armamento rural. Posse e porte. Posse e porte. Eu sou contra veto, eu sou a favor de critério. Sou a favor de critério. Então essas três coisas, qual que foi a quarta? O aborto, né? O aborto já falei, armamento já falei, droga já falei. Ideologia de gênero. Eu acho que esse tema é um tema que é desnecessário pelo seguinte. Vamos falar aqui de um casal, de homens que quer casar. A igreja, ele tem que decidir isso com a igreja. Vai lá, o pastor quer casar, o padre, não tem problema nenhum. Não precisa estar na lei isso. Quanto à sua segurança de patrimônio, por que se discute no cartório? Se o seu patrimônio vai ser meu, se o meu vai ser seu, certo? Essa que é a diferença. Então está lá liberado para poder fazer esse contrato. É um debate desnecessário que precisa fazer, que cria muita energia em cima dele. E eu não tenho nenhum problema se os casais resolveram ser do mesmo sexo se casar. Agora isso não precisa ser um debate do Congresso Nacional. E tem que ser uma decisão dos dois, porque já tem leis que já amparam a segurança patrimonial dos dois e o amor dos dois que é abençoado por Deus. Procure a igreja, não tem problema nenhum. Não é o senador, o deputado que vai decidir sobre a vida dos dois. Reforma tributária. Reforma tributária é simplificação e desburocratização. Hoje o relatório que está sobre a mesa é muito grave. O relatório que está para ser votado é um relatório que aumenta em 25% o imposto na mão do comerciante, na mão do industrial, e que aumenta em 15% do produtor. Por que se fala do produtor? Porque o produtor não concorre com o produtor do Brasil, ele concorre com o produtor da Argentina. Sim. Nós somos o terceiro país do mundo, estamos entre os 3, que mais vende alimento para o mundo. Então essa situação é uma situação em que precisa ter preocupação se o Brasil, que Mato Grosso mesmo, se o Mato Grosso parar de vender milho para outros países, para o Irã, outros países, ele quebra. Porque a nossa economia é baseada nisso. Então, quando se trata de aumento de imposto, num momento de pandemia, em que muitas empresas fechadas, eu tenho projetos justamente para poder retomar a economia do pequeno e do médio, aí não dá. Imposto pelo consumo ou pela propriedade? Se você quer decidir... A luta tem que ser pela renda. Mas o Brasil ainda, de acordo com a cadeia da Receita Federal, você ainda não consegue mudar radicalmente, porque a renda está concentrada na mão de poucos. Né? O Brasil tem que distribuir melhor essa renda, ele ainda é um país subdesenvolvido para isso, é uma luta que tem que fazer, como eu disse, né? Eu vou te dar um dado, nós temos 5 milhões e meio de propriedades rurais no Brasil, 4 milhões e meio de propriedades vivem na miséria, de zero que é Bolsa Família, até R$900, no máximo até R$2.000, 10%. Então, a grande luta é elevar uma nova classe média brasileira. Então, esse trabalho que a gente já faz, que conhece como fazer, e o debate que tem que fazer. Candidato, o senhor falou sobre o VLT, que denunciou o VLT, e qual que é a sua vontade de terminar o VLT? Se eleito for, o senhor pretende ajudar nesse aporte para terminar o VLT, inclusive na articulação, tanto com o governo federal quanto com o governo do Estado? Nayara, eu não tenho Ou dúvida. não, o senhor acha que o VLT já está enterrado? Eu acho que tem que terminar, já está tudo comprado.
Já foi feito, o prejuízo já foi feito. Não tem mais como recuperar esse prejuízo. Temos que juntar todos. E eu vou dar um detalhe para vocês. O TCU, no relatório dele, da minha cobrança, ele diz que não houve, que há possibilidade de terminar com recurso muito menor. Agora, a minha opinião, não precisa ser dinheiro público. Não precisa ser dinheiro público, tem que sair fora desse preconceito, dessa coisa. Quase tudo pode ser terceira iniciativa privada, pode terminar isso, pode faturar, só isso, mas tem que terminar. Candidato, a gente chega ao fim dessa entrevista, como todos os candidatos, o senhor também tem 1 minuto para suas considerações finais, o cronômetro na tela, a câmera é sua, fique à vontade, por favor. Bom, primeiro, dizer ao Haroldo, dizer a Nayara, que se excedi com vocês aqui, me desculpem, mas são temas que realmente eu vim aqui para falar para o eleitor. Eu tenho uma história, né, eu apresentei mais de 700 projetos e propostas na Câmara Federal, atendi os 141 municípios com recursos financeiros para todos os setores, dobrei as vagas da Faculdade de Medicina da Universidade Federal no Estado, junto com o senador Hélio Fagundes, também o atendimento de radioterapia, como levei tratamento de câncer, e esse é meu projeto para reduzir a desigualdade regional, fazer com que isso aconteça em todas as regiões. A população precisa ser atendida, cuidar de gente que vai fazer a diferença. Tenho experiência, tenho conhecimento e muita vontade de dar meu estado. Meu nome é Nilson Leitão, meu primeiro suplente é Júlio Campos, segundo é Zé Márcio, e meu número é 456, eu quero pedir o seu voto. Certo, candidato, muito obrigado pela sua vinda aqui. Obrigado, Nilson. Olha, só reforçando que amanhã o nosso 8º candidato será Pedro Taques, do Solidariedade. E o governo do estado reativou o batalhão fazendário. Agora a Secretaria de Fazenda conta com apoio ostensivo da Polícia Militar em operações de abordagem. José Porto tem as informações para a gente. O Batalhão de Polícia Militar Fazendário foi reativado por meio de parcerias entre as Secretarias de Fazenda e Segurança Pública de Mato Grosso e o Alto Comando da PM. A estrutura temporária do batalhão será nesse anexo, no complexo da própria Secretaria de Fazenda. Inicialmente, o batalhão contará com um efetivo que deve chegar a 50 policiais. O comandante do novo batalhão é o Tenente-Coronel Valdir Félix, que já tem ações programadas no combate à sonegação. Nós temos duas grandes ações do batalhão. Uma delas é apoiar todas as fiscalizações da Secretaria de Fazenda, seja ela móvel, em todas as estradas do estado, seja ela fixa nos postos fiscais. Então nós estaremos aí apoiando essa fiscalização da Secretaria de Fazenda. Além disso, o batalhão ele vai ter uma operação que é de combate ao crimes contra a ordem tributária. Nós estaremos também desenvolvendo operações no sentido de abordagem, checagem, verificar se há incidência aí de crime contra a ordem tributária. Para atuar nesse batalhão, os policiais passam por capacitações específicas e devem replicar esses conhecimentos para outras unidades da polícia e ampliar a atuação da própria PM. Ele vai ter que passar por uma capacitação aqui para atualizá-lo dentro da legislação fazendária, dentro da legislação de tributação fiscal. A partir daí, nós estamos já buscando uma solução tecnológica, uma solução que é a prova de erro no sentido de preenchimento, e a partir desse preenchimento, que ele poderá ser um preenchimento até mesmo offline, a partir do momento que ele conseguir uma rede de internet ou um sinal de celular, de pacote de dados, ele vai estar enviando para um sistema que vai converter isso aí em multa, que será convertido em numerário aí para os cofres públicos estaduais. O Batalhão Militar Fazendário vai impor uma nova cultura também na própria segurança pública e nesse trabalho da PM, que é o combate à sonegação e a cobrança da legalidade quando se fala da emissão dos documentos fiscais e do transporte de mercadorias. E a meta da Cefaz é melhorar, ou seja, aumentar a arrecadação com esse combate à sonegação dos impostos, que acontece em muitos casos na entrada de mercadorias em Mato Grosso e na não emissão de notas fiscais e documentos fiscais quando há o comércio e a circulação de produtos no próprio estado. A partir de agora, o batalhão fazendário não vai ficar restrito aos 30, um efetivo de 30 homens, como hoje ele nasce com 30 homens. Mas ele vai poder também firmar parcerias com outros batalhões no interior do estado e nós teremos então à disposição aí a força de 7 mil homens. Nós não queremos um centavo que não seja devido ao estado de Mato Grosso, mas nós vamos buscar todo o centavo que seja do estado de Mato Grosso por meio da integração da Secretaria de Fazenda com as forças policiais. O governador Mauro Mendes marcou presença na reativação do batalhão, que funcionava de forma extemporânea, conforme a demanda da Cefaz, e agora será permanente.
Mendes destacou a dificuldade em cobrar devedores de impostos e a importância do combate à sonegação fiscal. Nós vamos intensificar, a Delegacia Fazendária ela tem todo o suporte necessário, está nas mãos desses profissionais, eu acredito muito neles, combater a corrupção, seja onde for, em que instância for, em que lugar for. E o Batalhão Fazendário é um combate a um tipo de corrupção, de sonegação, de crime fiscal contra o patrimônio público. Porque se a maioria paga, nós temos o dever de cobrar daqueles poucos ou dessa minoria que insiste na sonegação e nesse crime contra a sociedade. Certo. Vamos então, Haroldo Arruda Júnior. Vamos embora, Nayara Moura. Segundou, Alexandre que fala que tem o sextou e agora tem o segundou. Segundou, apenas convidar a todos, Cidade Alerta 1750. Gente, só lembrando, né, e reforçando que você tem uma semana maravilhosa, muito abençoada, tá? A gente volta a se encontrar, Jornal do Meio-Dia, tem rádio, enfim. Uma excelente segunda-feira e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, você fica agora com o Fala Brasil. Tchau.